E aí, foi contrato? Foi qualquer uma outra razão que não tenha sido por pura decisão da Sony em finalmente colocar diretamente um jogo do PlayStation, IP dela própria, no Xbox? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e, como eu prometi para vocês, o segundo vídeo no dia de hoje. Como eram duas bombas, eu tive que fazer pela ordem de chegada, até porque aquele vídeo que eu fiz hoje de manhã, né, ou melhor, que eu pus de tarde, né, depois do meio-dia, era o vídeo que eu tinha que ter colocado ontem no canal, só que já estava meio tarde pra mim, então eu acabei não conseguindo. Bom, vamos lá então. Essa bomba de agora aconteceu agora há pouco mesmo, né? E eu já peguei todas as informações pertinentes aqui sobre o caso. E aquilo que ficou faltando, cara, somente uma pessoa, ou melhor, uma entidade pode explicar para nós, e essa entidade se chama Sony Interactive Entertainment. Mas até então, o que nós temos é o seguinte, vamos lá. No dia de hoje foi anunciado então que Helldivers 2 foi para o Xbox, exatamente isso que vocês estão ouvindo, senhores, Helldivers 2. E eu sei que nesse momento, talvez alguns vão se questionar, tipo, pô Lorde, mas espera aí, Helldivers 2, ele não é, tipo assim, um jogo multiplayer, né, não é de um estúdio que é terceirizado, nem é da Sony e tudo mais. Então será que isso, de repente, não foi o mesmo caso do Death Stranding, onde a IP, pelo menos até as últimas atualizações que a gente ficou sabendo aí, né, de marcas registradas aí nas várias regiões ao redor do mundo, Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, todos eles apontam, por exemplo, Death Stranding 2 como ainda sendo uma IP da Sony. Muito bem, meus amigos, então vamos lá. Vamos começar do básico, né? Afinal de contas, é a Sony quem colocou o jogo no Xbox ou é mais um caso de contrato, como foi o caso do MLB The Show e aparentemente o Death Stranding? Bom, pra gente saber disso, o que a gente tem que entender é quem é que manda na IP e determina onde pode sair ou não, ou se há algum contrato ou não. A Kojima Productions, por exemplo, não veio a público esclarecer muito bem isso daí, né? A gente acabou dependendo de outros órgãos governamentais para conseguir saber ainda quem que era ou não o dono da IP. Pode ser que atualize mais pra frente, não sabemos, mas até então é da Sony, né? Mas e o Helldivers 2, meus amigos? Bom, para ficar mais fácil, né, nós encontramos aqui, aliás, encontramos não, eu já mostrei esse tweet para vocês já em algum vídeo no passado, porque eu lembro disso aqui, que é a Arrowhead Game Studios, né? Respondendo a um cara aqui no Twitter sobre o Helldivers, tá? Naquela época ainda não existia Helldivers 2, só pra ficar muito claro, tá, galera? Essa resposta aqui foi uma resposta que o estúdio deu em 2019, 25 de outubro de 2019, de um cara que tava perguntando se o jogo, né, essa série chegaria para o Xbox. E olha só o que a Arrowhead Game Studios respondeu. Ela disse o seguinte: essa é uma pergunta para a qual não temos certeza da resposta no momento. Atualmente estamos atolados na produção do nosso próximo projeto, que era o Helldivers 2. Aí eles respondem, mas sim, a Sony é dona da propriedade intelectual de Helldivers, e isso é totalmente responsabilidade deles. Ô, rapaziada, olha só, total responsabilidade da Sony, é o que o estúdio estava dizendo em 2019. Não vi nenhuma evidência de que isso tenha mudado de lá pra cá, tá? Não vi nada, não achei nada, que eu procurei aqui e tal, mas não encontrei. Então, isso aqui é a última palavra que foi dada até agora. Isso significa que Helldivers 2 estar no Xbox não é culpa de ninguém menos do que a própria Sony. E olha aqui, ó. É a própria Sony quem está fazendo a publicação do game no Xbox. Ou seja, né, a culpa do jogo estar no Xbox é exatamente aquilo que a gente acredita que seja, ó, porque a própria Sony dessa vez que está publicando. Galera, nós não estamos falando de outra publisher que foi lá e publicou no Xbox. Vocês querem um exemplo? Vamos lá, para ficar muito evidente aqui, porque eu não vou fazer um vídeo pela metade, certo? Olha aqui, ó, pega o MLB The Show, por exemplo. O caso do MLB foi o primeiro lá, que, né, que o pessoal tá falando, ah, e aí, a Sony que mandou ou não mandou? Então, o caso aqui é que a Sony não mandou. Quem mandou foi a própria entidade dona, né, do beisebol lá nos Estados Unidos, né, da marca e tudo mais, então o próprio MLB publicou no Xbox. Outro exemplo que a gente conhece também foi o caso do Death Stranding. A gente vê aqui que não foi a Sony que publicou o game. E bem, meus amigos, a que conclusão que nós chegamos com isso? Bom, ainda falta um último ponto pra gente colocar aqui, porque eu não quero que ninguém diga que eu não coloquei exatamente todas as cartas na mesa, tanto de um lado quanto de outro. Então vamos aqui a um último ponto que pode ser interessante também, que é esse aqui, ó, que foi quando a Sony falou que os jogos como serviço dela seriam lançados em outras plataformas, várias plataformas. Bom, com base nisso, meus amigos, agora eu vou falar diretamente aqui
com vocês e chega de print, qualquer outra coisa na tela, isso aqui agora é apenas a minha opinião com base no que nós estamos vendo. Bom, então antes de emitir a minha opinião, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui pra vocês, tá? A minha questão aqui, a minha crítica, não é com relação, por exemplo, mas mais pessoas vão poder jogar, mais pessoas vão ter acesso, você não quer que outras pessoas se divirtam. Se você assistiu o vídeo até aqui, entenda que o ponto não é esse, tá? Para responder isso para vocês, eu vou ter que voltar alguns anos agora no passado e lembrar vocês de quando eu fiz o vídeo do Horizon Zero Dawn, certo? O primeiro jogo da Sony aí para o PC foi esse game e ele foi anunciado ainda na geração do PlayStation 4. Pois é. E naquele vídeo, caras, eu fiquei possesso. Eu critiquei o fato da Sony ter enganado a galera, né? Durante anos ela colocou ali um selo de Only on PlayStation na capa dos seus jogos. E eu posso falar, porque vocês estão vendo aqui no meu cenário aqui, que eu tô cheio de jogo aqui de mídia física, certo? E muitos deles aqui com esse selo de Only on PlayStation. E ainda na mesma geração em que esse jogo foi lançado com esse selo, ela foi lá e quebrou essa promessa. Então qual que foi o ponto? O ponto não foi quebrar promessa e mais pessoas poderem jogar. Não é isso, repito. O ponto foi o seguinte, a Sony fez quantos milhões de pessoas e jogadores, quantas milhares de pessoas comprarem o PlayStation por causa dos seus exclusivos, sendo que essas pessoas poderiam ter comprado outro aparelho e só ter esperado chegar lá, no caso, o PC. Naquela época era inconcebível um jogo do PlayStation indo pro PC, porque era a política que a Sony adotava, era como ela fazia propaganda dos seus jogos, only on PlayStation. Isso não é coisa de fanboy do PlayStation, sonista, fanático, ou o que quer que seja. Isso é coisa que a empresa passou pros consumidores. Aí a gente veio pra época do PlayStation 5, onde ela parou de fazer isso. Então a gente passou a assumir o que? Bom, beleza, tudo tá passivo de ir pro PC, pelo menos nisso ela tá sabendo trabalhar com honestidade agora. Mas a crítica permanece. E de novo, não é porque mais pessoas vão poder jogar. Vou repetir isso bastante, porque muita gente no Brasil é burra e tira as coisas de contexto. Então eu tenho que repetir para impedir de criarem narrativas. Mas vamos lá, galera, quando você compra um console, certo? Você compra o console pensando no quê? Você geralmente pensa nas exclusividades que ele vai trazer, você pensa nos benefícios que a máquina vai te trazer, não é verdade? E no PlayStation, qualquer console, qual que é o maior chamariz de qualquer console? É a exclusividade. Esse é o maior chamariz de qualquer console. E o PlayStation foi o principal nesse quesito dos grandes aí, que rodam multiplayer e tudo mais. É o PlayStation quem foi a grande estrela. Então aí eu falo pra vocês, né? A partir do momento que você perde a exclusividade do console, o que ele se torna? Uma coisa qualquer. Essa foi a crítica que eu mesmo sempre fiz pro Xbox aqui desde o começo. O que o Xbox trouxe pro dono do Xbox, além de perder todos os jogos para outras plataformas, e vamos de novo, né, colocar em traço aqui, o perder não é por uma competitividade de dizer quem tem mais, né, de você discutir na internet, eu me refiro a você perder uma exclusividade da empresa para com o dono do console. Afinal de contas, o console ele é dedicado, é uma máquina dedicada para jogos, então você espera que você seja tratado como prioridade. A Microsoft começou a fazer o que com os caixistas? Lançar jogo tudo day one no PC, começou agora a passar jogo pro PlayStation. Então, tudo aquilo que eu falo do Xbox, se o PlayStation faz também, é a mesma coisa. Mas Lorde, o PlayStation tá lançando só um jogo de serviço, né? Não quer dizer que os outros vão chegar. Tudo bem, pode até ser que seja assim, pode. Mas o ponto agora que eu falo pra você é o seguinte, o que garante que vai ser assim? O que garante que vai manter desse jeito? O que garante que esse título aqui, né, do PlayStation, que agora tá chegando no Xbox, que a própria Sony tá publicando, vai ser o único no modelo, né? Vai ser o único modelo, na verdade, que vai, né, ter esse tipo de dinâmica entre as plataformas. E mesmo assim, cara, tem gente que só gosta de jogo de serviço. Helldivers 2, como um exclusivo no PlayStation, pelo menos nos consoles, ele chama muita atenção de gente que tem esse tipo de perfil. A exclusividade não é só para jogo single player, tudo bem que os jogos principais do PlayStation são single players mesmo, né? Mas assim, cara, o Helldivers 2 é um jogo muito bom, é um jogo grande, né? Se você for olhar o escopo dele, e como um exclusivo de gás, ele é perfeito para a plataforma do PlayStation, tanto é que vendeu horrores. E a parte do multiplayer é justamente uma parte do PlayStation que ela é um pouco deficitária. Ela é uma parte que, né, não é tão forte ainda. Então você ter um Helldivers no seu portfólio ainda como exclusivo poderia ajudar a Sony a alavancar ainda mais futuramente nessa questão dos seus jogos de serviço, embora eles não sejam o principal da marca. Mas já que quer explorar, vamos trabalhar com o mesmo afinco que foi feito nos jogos single players. Aí a gente parte agora pro foco principal aqui, né? Beleza, não é um God of War, não é um Spider-Man, não é um Gran Turismo que está sendo lançado? Não é. Mas aí que tá o ponto. Não é e ponto final, ou não é, vírgula, ainda. Quando a Microsoft começou a lançar os jogos dela pro PlayStation, o que foi que todo mundo concluiu? Abriu a porteira. Passa um boi, passa o quê? Passa a boiada. A Microsoft tentou disfarçar isso, fez podcast com Phil Spencer, etc e tal. E o PlayStation?
A Sony, ela é muito quieta. Lembra aquilo que eu falo pra vocês? Se a Microsoft tem um problema de falar demais, como eu falei inclusive nesse vídeo anterior, que a Microsoft, o Phil Spencer, ele é muito político, ele promete mundos e fundos e não é bem o que acontece nos bastidores, a Sony é o contrário. A Sony, ela tinha a fama de falar pouco, mas entregar bastante. Só que nos últimos 2 anos, ela entregou de menos e falou muito pouco. A impressão que passa é o quê? Tem coisa errada e os caras estão... Não vamos falar. Vamos tentar arrumar isso aqui o mais rápido possível, mas não vamos falar pros caras. Esse que é o problema da Sony. Então pensa só, Helldivers 2 é sucesso no PlayStation. O que Helldivers... Essa é uma pergunta que eu faço aqui genuinamente, sem flame, sem nada assim, tá? Mas falando de boa. Cara, o que a Sony teria de interesse em colocar um game no Xbox, velho? Só que aí, por um outro lado, tem uma coisa que eu também me lembro, né? Muitos jogos da Sony, single player, por exemplo, e tal, já teve até de serviço, que foram pro PC, não foram sucesso. Recentemente saiu um relatório da Sony mostrando o quanto de dinheiro que ela fazia na plataforma do PC. E galera, esses valores eram pequenos, eram valores assim ínfimos, se comparado à grana que ela faz vendendo, né, os seus jogos aqui direto no seu próprio console, na sua própria loja mesmo. Ínfimo, vocês têm noção disso? São baixíssimos os valores que ela faz lançando o jogo no PC. No Xbox, então, o que ela estava esperando alcançar? O que ela espera alcançar? Então é isso, né, meus amigos? Pra mim, não me parece, não tem lógica essa decisão, mas, querendo ou não, a gente também tem que ser coerente. Se a gente falava que pro Xbox abriu a porteira, passar um passa-boiada, o que impede agora disso acontecer com o PlayStation? O que impede agora do PlayStation também virar um outro console, como qualquer um, e tanto faz? Eu não entendo uma decisão dessas. Por exemplo, olha só, a Sony começou a lançar seus jogos no PC com cerca aí, né, de uns 5 anos, né? Então não é mais novidade. Então, por exemplo, a Sony continua lançando os jogos dela no PC. Vamos supor, na próxima geração aí, né, que parece que o Xbox vai virar um PC mesmo, tal, rodar jogos na versão de PC, porque afinal de contas na Steam não tem versão de console dos jogos, então teria que ser um PC pra rodar, né? Beleza, tipo assim, se os jogos do PlayStation rodassem lá ou não ia fazer diferença, porque é um PC, ponto, acabou. A menos que a Sony quisesse só tirar os jogos dela do PC e, enfim, fazer da maneira como ela quisesse. Mas isso é uma situação diferente do de agora, porque a gente tá falando de um jogo que está indo ainda pro que ainda é um console Xbox. Os Series X e S não são PC, eles não rodam versão de PC. Eles rodam versão do Xbox nos jogos. Então, enfim, meus amigos, novamente, eu não acho que isso é uma decisão correta. Isso diminui a confiança da própria base da Sony em cima da empresa e do console, porque afinal de contas, se o que mais chama atenção é a exclusividade e não tem exclusividade, começa a lançar em plataformas rivais, aqueles que não têm pressa, por exemplo, para jogar um lançamento, podem perfeitamente esperar. Olha o Death Stranding 2, por exemplo. Death Stranding 2 é um jogo que a gente tem quase certeza que vai sair no Xbox também, porque o 1 saiu, certo? Então não há motivos para acreditar que vai ser diferente. Mas, por exemplo, para chegar no PC levou um tempo ainda, certo? E pro Xbox, da última vez levou 5 anos, vai levar 5 anos para chegar de novo? Pode ser, não sabemos. Mas quem não tem pressa, não precisa jogar um PlayStation, não precisa ter PlayStation. Então eu acho que é uma simples e pura questão de coerência, caras. Eu nunca me incomodei, sério. Eu sempre me incomodei zero com esse negócio de flame, de não podemos falar isso, não posso falar aquilo, senão os caras vão zoar, etc e tal. Mano, caguei, velho. Eu não sou afetado por esse tipo de coisa. Eu entro na brincadeira, zoo junto e pego os caras na hipocrisia de vez em quando, porque eu não vou mentir que é gostoso fazer isso. Mas, cara, sendo apenas eu ou PlayStation 1000 grau aqui, né, nós como comunidade, eu acho que eu tenho obrigação de falar a verdade com vocês e eu tenho obrigação também de expressar o que eu penso. E isso, na minha opinião, é o que eu estou pensando no momento. Então, onde que é a linha do chega pra mim? Cara, pra mim a linha do chega são os exclusivos single player. Você vai começar a lançar pra todo mundo, então não tem por que o PlayStation ser, por exemplo, a minha plataforma principal ou a minha prioridade. Se nem a marca for me tratar com prioridade, por que eu vou tratar a marca como prioridade? Então, se com o passar do tempo eu passar a enxergar, por exemplo, o PC sendo mais interessante pra mim, pro meu perfil, do que o PlayStation, cara, eu não vou pensar 2 vezes. Se a Sony não me tratar como prioridade, por que eu vou tratar ela como prioridade? Não é verdade? Ou eu tô falando alguma mentira aqui? Digam vocês nos comentários o que vocês pensam. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço pra todos vocês. Vamos aguardar aí, né, atualizações e mais notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Eu gostaria muito de ver vocês aí, a comunidade que tá aqui junto comigo já há tantos anos. Você que é do PlayStation, ainda não conhece, quem quer que seja, deixa seu comentário. Você concorda com o que eu tô dizendo? Ou você acha que eu falei alguma besteira? Diga aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.